Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Mandaki Solidário. Mandaki Solidário é um dos programas da grade de programação do Mandaki Online. Temos transmissões todas as tardes aqui, que depois ficam aí gravadas no YouTube para que você possa assistir em outros horários, se não conseguir assistir no horário normal. Eu sou Carlos Gomes, um dos pastores auxiliares aqui da Igreja do Brasil para Cristo no Mandaki, e tenho muita alegria de estar aqui mais uma vez para falar um pouquinho daquilo que a Igreja o Brasil para Cristo no Mandaki faz através dos seus braços sociais. Nós estamos nesse mês de março falando sobre o Instituto José Sampaio da Silva. Já falamos sobre o GEAS, que é o Grupo de Evangelismo e Ação Solidária. Falamos um pouquinho, na verdade, demos uma introdução, né? Vamos trazer aqui um pouquinho mais para frente algumas reportagens que nós fizemos, vamos trazer aqui casos práticos de pessoas que participam do ministério, pessoas que se doam, se envolvem e de pessoas também que foram abençoadas por Deus através do trabalho solidário e que hoje tiveram a sua vida transformada, restaurada. Então a gente vai ter um pouco de tudo isso para mostrar ainda mais para frente. Mas como eu falei, hoje nós estamos aqui para falar um pouco mais do Instituto José Sampaio da Silva. E para isso nós estamos recebendo mais uma vez o nosso irmão Rui Portela, que é um dos diretores do Instituto José Sampaio da Silva, que tem nos trazido informações riquíssimas aqui a respeito do que o Instituto já fez. Eu gosto muito de falar daquilo que já fez, porque dá a base para aquilo que está acontecendo hoje, né? Aquilo que o Instituto já fez reflete hoje na vida das pessoas de forma prática, de forma transformadora. Muitas vezes a gente, quando faz alguma coisa para alguém, a gente não tem ideia do alcance disso, né? E algumas vezes Deus nos dá a grata satisfação de ter contato com as pessoas, de ver o reflexo disso tudo, né? E que isso continue nos motivando a fazer. O Rui tem falado aqui dos trabalhos que o Instituto desenvolve e hoje vai falar um pouquinho mais desses trabalhos, dos projetos que estão sendo desenvolvidos, das parcerias, e tem aí algumas imagens bacanas para mostrar para a gente também, né, Rui? Bem, isso. Que bom. Eu até agradeço aqueles que tiveram a oportunidade de assistir aos programas anteriores, para que ele tenha realmente bastante informação para entender na continuidade como nós estamos tratando de toda a trajetória que o Instituto José Sampaio teve até o momento, para que eles entendam. Lá na frente, provavelmente, haverá a grande possibilidade de você que está assistindo, você poderá até estar nos ajudando, sabe? Porque nós não fazemos isso sozinhos. Nós sempre dependemos, evidentemente, é Deus que conduz, dependemos de Deus, mas através de pessoas que Ele vai trazendo, vai colocando no nosso caminho, é que a gente consegue unir forças, recursos, para que os projetos sociais e todos os programas, eles acabam acontecendo. Eu sozinho jamais conseguiria fazer tudo isso. Tá? Então, eu me lembro que em 2001, conforme nós estávamos fazendo a trajetória ano a ano, até 2004, né, nós vamos ver, então, as imagens que nós já temos para mostrar, que naquela ocasião nós estávamos passando por um período de estruturação. Né? Nós precisávamos exatamente estruturar e precisávamos envolver a comunidade para que elas tivessem a condição de participar e saber o seu papel. Né? Inclusive, nessa foto, quem esteve na nossa igreja há muitos anos vai lembrar que esse espaço era que nós utilizávamos nos períodos da tarde, quando nós íamos entregar o leite, quando nós conversávamos com as pessoas. E essa foto foi tirada dentro das dependências da igreja daquela época. Né? Eu peguei essa época ainda. Entendeu? E, então, basicamente, era isso. E agora eu gostaria de falar uma coisa que sempre foi muito importante dentro dessa estrutura. Que, por exemplo, a instituição, ela para manter a sustentabilidade, ela precisa de parceiros e voluntários. Ela precisa
exatamente dessas duas pilastras que vão dar condição de realizar alguma coisa. Então, vamos ver então quem foram esses parceiros que deram a condição de alavancar toda uma continuidade de programas e projetos sociais. A nossa igreja, ela foi fundamental desde o seu início e ela esteve conosco em todos os momentos e até hoje ela tem colaborado, participado, apoiado, e isso é parte fundamental dentro do projeto de Deus que tem colocado para que a gente possa, juntos, sempre fazer algo importante para as comunidades. Uhum. Agora, tem outros parceiros. Eu vou falar dos grandes e depois eu vou chegar nos pequenos. Uhum. Porque não é questão de tamanho, é questão de necessidade e generosidade. Então, nós tivemos o Hipermercado Andorinha, né? O Grupo Pão de Açúcar. Por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar, alguns anos atrás, ele participava também. Tá? E naquela época, nós tivemos a grande satisfação de ser incluído nas instituições que eles ajudavam. Uhum. E eu acho super interessante. As pessoas às vezes não sabem como uma grande empresa ela trabalha a questão da responsabilidade social. É assim, aqueles produtos que na loja são danificados, eles são separados e eram levados para um centro de distribuição. Ficava lá em Osasco. Uhum. Né? E então, como o grupo tem muitas lojas, eles recebiam uma quantidade muito grande. E ali tinha um setor que eles separavam, uhum, né, pelo número de instituições cadastradas, e uma vez por mês eles nos chamavam e nós íamos para retirar. para retirar. Uhum. E nós vimos com uma quantidade imensa, sabe? Nós vimos muito felizes. O trânsito às vezes nos aborrecia, mas a alegria de saber que nós íamos ajudar tantas pessoas. E para você ver, olha, foi durante muito tempo, foi muito bom. Mas, lamentavelmente, existe dentro das grandes empresas isso. Muda a diretoria, muda gerente, e tiveram que fazer algumas mudanças e interromper o processo. Mas Deus sabe de todas as coisas. O supermercado Peri, você vê, é um supermercado pequeno. Uhum. Uma loja só? E ele tinha, sabe, uma coisa que foi muito importante dentro de um processo que foi Deus que foi depois me mostrando. Eles nos ajudavam com poucas coisas, mas tinha um item que só ele me dava, que era o iogurte. Olha só. Sabe? E ele às vezes me dava uma quantidade grande, e aí então eu distribuía na comunidade, levava lá no clube, lá tinha outra comunidade. Até eu me lembro que lá no clube, né, que era o início do processo, que nós estávamos lá no clube, né, estávamos começando as reformas. O clube você vai falar um pouquinho dele mais para frente aí, né? Depois eu vou falar do clube. Sim. E aí então a criançada me chamava o tio do iogurte. O tio do iogurte. Eu era o tio do iogurte. Tinha a tia do Yakult e o tio do iogurte. Sabe? Eu achava super interessante. Você vê, um mercado menor, mas que às vezes ele tinha o papel de me mandar algo que eu plantava muita alegria na criançada. Sim. Sabe? E eu fazia isso com muita alegria também. Uhum. Quando eles me ligavam, eu parava o que tinha que fazer para ir lá buscar. Porque também, de uma certa forma, é uma questão de tratamento. Todo parceiro, quando ele liga, você tem que buscar. Sim. Porque ele tem que desocupar, de espaço, né? Ele quer aquele espaço. Né? Ele quer aquele espaço para colocar outras coisas. Isso. Então ele está te doando e ele quer que você vá lá rapidinho. Uhum. E eu me lembro que eu ia com a maior alegria, eu já sabia. Hoje vai pegar iogurte. Né? Hoje vai pegar iogurte. Você vê como é interessante como Deus conduz as coisas, né? Um grande supermercado, um grande grupo não fornecia aquilo que era tão importante para as crianças. Daí um mercado pequeno de bairro, que tem uma comunidade carente ali em volta, né? Exatamente. Conseguia fazer a doação. Você vê que coisa interessante, né? Eles estão ali, né, ao lado da comunidade e atendem a comunidade via uma associação. Isso mostra mais uma vez aquela questão da credibilidade que a gente estava falando, né? Exatamente. Muito bom. Então,
Então, o supermercado Peri foi de muita importância. É uma pena que depois ele foi vendido por um outro grande, grupo, e aí eles mudaram. Uhum. Mas, enfim, agradeço a eles imensamente. A Inetmídia. Inetmídia era do irmão do Francisco Capella. Uhum. E foi ele que começou a desenvolver o nosso site, sabe? E também começou a me dar doações que começou a ser muito importante, que ele me dava computadores que ainda poderiam ser usados, e muitos equipamentos que inclusive a gente ajudava, porque naquela época eu também comecei a perceber que tinha muita criança e muito adolescente que às vezes precisava fazer um trabalho escolar, mas não tinha um computador. Naquela época as lan house ainda não era tão evidente, sabe? Então, era essas parcerias que ajudavam, né? Aí também a contabilidade Canaã, que é uma coisa importante, porque uma instituição ela tem que ter uma contabilidade. E aí, naquela época, o pastor Ronaldo, que é um pastor da nossa igreja, só que lá da Zona Leste, e ele pegou e falou: não, eu vou ajudar vocês. E até hoje, ele faz a nossa contabilidade, tá, como voluntário. Olha só. Ele me ajuda muito nessa questão, porque é importante conhecer e obedecer à legislação. Sim, com certeza. Sabe? Porque se você andar direitinho, lá na frente, quando você precisar de alguma documentação... Uma certidão, alguma coisa, você tem que estar com tudo em ordem. Exatamente, né? está tudo limpinho. Importantíssimo. Né? E aqui também o supermercado SEMI, que é um outro mercado pequeno, e até hoje eu posso falar, porque ele acabou vendendo, mas naquela época ele não queria que eu divulgasse. Porque ele falou assim: olha, eu prefiro que você não fale de mim, sabe por quê? Porque quando as pessoas ouvem você dizendo, ele falou assim: ah, é? Vou lá pedir também. É. Então ele falou, sabe, é muita gente, e eu sou pequeno, eu não posso ajudar todo mundo. Né? E o GREM, que eu já falei, né? E que inclusive tem uma assessoria aduaneira, que foi o irmão de uma pessoa amiga, que naquela época nós não tínhamos a perua, né? Mas ele cedeu. Eu achei super interessante. Ele conheceu o nosso trabalho e ele pegou, comprou uma perua usada, mandou reformar, e eu achei tão interessante. Teve um dia que ele chegou lá na instituição e falou assim: eu vim trazer uma perua para você. Olha isso. Eu falei: uau, sério? Falou assim: olha, eu vou te dar, é da minha empresa, mas você pode usar quanto tempo for necessário, tá? E aí eu saí lá fora, ele reformou ela inteirinha, estava novinha. E o que eu achei interessante, que já veio com logotipo. Oh, cuidado, eu falei, né? Olha só, olha, cuidado, ele né? foi atrás do nosso logotipo, colocou nas portas, né? E falei: puxa vida, que homem maravilhoso e generoso. Né? Muito bom. Você vê, isso que eu acho interessante em parceria. Né? Os parceiros acreditar, conhecer o trabalho, dar valor, né? E entender que vale a pena investir nessa instituição, porque eles enxergam que o trabalho é sério. Né? Então, quando vem com coisas que realmente são importantes dentro da estrutura. Nossa, quando ele trouxe a perua, porque naquela época, é o que eu falei no programa anterior, que eu usava meu carrinho, sim, e aquela carretinha, mas a gente já estava, sabe, desgastando tudo, né? Porque é melhor uma Kombi, né? Claro. E aí então ele trouxe a Kombi. Olha que maravilha. Eu achei muito Graças interessante. a Deus. Rui, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala de parceiros, eu queria saber a respeito de novos parceiros. Quando você vai buscar parceria, quando você vai buscar apoiadores para o trabalho do Instituto, quais são as maiores dificuldades que você encontra? Olha, é uma relatividade, porque, você vê, quando o país está passando por dificuldade, que nem nós estamos passando agora, é difícil. Eu acredito que nem eu acreditei sempre. É na oração, na oração, na oração, sabe? Acreditando que Deus vai te levar e vai acontecer. Todos os nossos parceiros aconteceu por obra do Senhor, sabe? Eu me lembro que dificilmente eu peguei, coloquei
pastinha debaixo do braço, fui lá. Olha, tal, com o pires na mão, sabe? Eu acho isso tão improdutivo, porque não é que eu não acredito. É que pela visão que nós temos do terceiro setor, a gente sabe que a pilantropia, ela atrapalha muito. Então, esse comportamento de chegar, bater na porta, com o pires na mão, não funciona muito. Então, é claro, a gente às vezes tem uma visão, procura conhecer, e aí depois tenta mostrar o trabalho, e aí a coisa acontece naturalmente. Entendi. Tá? Ou seja, é saber controlar as emoções e a ansiedade. É saber acreditar que Deus vai fazer, ore muito, que você consegue. Tá? Agora, também entenda que é bom você não pensar só nos grandes. A grande maioria da rede de parceiros que eu tenho São pequenos. são médios, De médios para pequenos. Né? médios para pequenos. Por exemplo, eu tenho um chaveiro que ele está há anos comigo. Há anos. Quebrou uma chave, é ele. Quebrou uma fechadura, é ele. Uma vez, o ladrão entrou lá, arrebentou. Marcão, veio, consertou, tá tudo certo. Eu tenho funileiro. A segunda Kombi que nós tivemos, o funileiro que nós tínhamos naquela época, ele reformou ela inteira. Ele colocou ela em 4 cavaletes, tirou tudo, tirou o banco, tirou tudo. Eu me lembro que eu fui lá e falei, Marco, o que você está fazendo? Ele falou, fique em paz. Por conta dele. E deixa que eu sei o que eu vou fazer. Até eu me lembro que na ocasião eu estava pensando, né? Falei, poxa vida, se ele colocar aquela borracha, né? É um sistema de borrachamento, que na hora que bate pedra, assim, não faz furo e tal. Eu fui falar, ô Marcos, será que é possível? Se for o caso, você me fala, eu compro. Não. Já coloquei. Sabe, é aquela boa vontade, sabe? Então, a gente tem essa consciência. Ou seja, é interessante você ter uma rede. E sempre a rede, ela apareceu por um acaso, no dia a dia, no relacionamento, sabe, de conhecer pessoas. Um vai indicando para o outro. Um fala para o outro, fala para o outro. Muitos deles, às vezes, até vêm na instituição, às vezes até fazer uma doação, conhecer, ou até ter uma necessidade, traz uma pessoa que está precisando fazer o cadastro do leite e tal, aí já conhece e já entende que poderia até colaborar, e é assim onde você vai formando a rede. Agora, tudo isso faz parte também de um bom planejamento. Se você fizer um bom planejamento, se você ficar atento de como as coisas acontecem, sabe, e as suas necessidades, é o boca a boca. Fala com um, fala com outro, fala com outro. Chega uma hora que acontece. Entendi. E aí depois o que você tem que fazer? Cuidar bem dos seus parceiros, sabe? Prestando conta, às vezes ligando, sabe? Manter um relacionamento ativo, sabe? E perguntando, você está precisando de alguma coisa que nós podemos te ajudar e tal. Pois é, o meu chaveiro. Meu chaveiro eu sei que ele precisa. Cliente. Não. O que ele precisa? Ele precisa de um remédio para pressão. Então eu vou lá na farmácia, pego e dá para ele. Olha só. Certo? E ele fica todo feliz. Obrigado, porque lá no posto não tem. Então. É a retribuição, né? Exatamente. É você conhecer o seu parceiro e as necessidades deles também. Sabe? Então, é assim que você consegue. Maravilha. E tem um aqui que eu achei interessante. Terraço Grill, restaurante. Esse acho que você não vai lembrar. Esse Terraço Grill, a minha irmãzinha ela vai ficar feliz. Eu lembro. A Taliba Leonel. Fui lá algumas vezes. Então, Catinha e o Toninho, né? Exatamente. Olha só, não sabia. Eles eram parceiros nossos. Era um restaurante muito gostoso. Nós fomos lá algumas vezes. Exatamente, era lá no último andar, né? Isso. Exatamente. E eles foram parceiros nossos naquela época, enquanto eles tiveram no restaurante, depois eles mudaram, né? Foram para outro ramo, mas naquela época eles foram
nosso parceiro. Que bacana. Você vê que interessante. Você sabe que eu li aí o Terraço Grill, mas não associei. Agora que você falou que me caiu a ficha. Exatamente. Era da Catinha. Bacana. E os órgãos públicos, né, que não deixam de participar, e é importante, né, que é a Secretaria de Agricultura, que naquela ocasião é ela que comandava o Viva Leite, e depois a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação, que tomava conta do clube, Uhum. e a Subprefeitura Santana do Curuvi. Ou seja, eu me lembro que há muito tempo atrás, eu era um pouco avesso com as questões políticas e o envolvimento com os órgãos públicos. Mas aí eu conheci uma pessoa que ele, por experiência, e que eu acho até interessante como Deus traz as pessoas, né? Foi no projeto da carreta, eu divulguei e ele veio lá do Peri perguntar do projeto e até se apresentar. Uhum. E é uma pessoa que eu tenho uma grande estima até hoje. Para você ver. É uma pessoa que nasceu no Peri, foi criado no Peri, Uhum. mas estudou, e estudou muito, entrou dentro dos órgãos públicos, ele conhece toda a máquina pública, Uhum. tá? E trabalha ainda, ele é ouvidor da Prefeitura de Santos. É uma pessoa fantástica. E ele falou assim para mim, olha, se você não gostar de político e de política, não tem problema. Você pode até virar os olhos, né? Não querer ouvir, não querer saber, tudo bem. Pode deixar que os picareta querem. E aí eles vão fazer o que é possível, e aí você vai ficar insatisfeito, aí não adianta reclamar. É uma grande verdade, né? Então o que você tem que fazer? Entra, participa, mantenha a sua idoneidade, sabe? Mantenha seus princípios, tá? E vai tentando fazer com que seus direitos sejam respeitados. Uhum. E foi dali que eu comecei a lidar assim. E aí comecei a conhecer muitos homens públicos muito bons. Tem muita gente boa, Uhum. sabe? Que a gente conhecendo, eles conhecendo o nosso trabalho, eles respeitam muito também. Graças a Deus, sabe? O meu relacionamento com os órgãos públicos sempre foi dos melhores, sabe? Eles sempre me ouviram, sempre procuraram entender. Às vezes não podiam fazer, mas pelo menos, sabe, tentaram. Sabe? E muitos deles resolveram muitas coisas para nós. Isso é de uma suma importância. Ou seja, é um bom relacionamento. Sim. Sabe? Não importa quem seja, né? O importante é você saber se conduzir dentro dessa máquina. Sim. Certo? Conhecer os caminhos, né? E as pessoas, né? Sim. Bom, nós temos tempo para falar de voluntariado? Temos. Então, vamos lá. O voluntariado é uma das coisas que nós sempre achamos de suma importância, porque é ela que vai te apoiar, te ajudar nas ações, nas tarefas. Então, o voluntariado, ele tem um valor imenso. Porque se você tivesse que pagar salários para todos, nossa, Não teria condições. você teria que ter, sabe, uma arrecadação imensa. Então, quando você tem um grupo de voluntários, olha, é um valor inestimável. Tá? Então, nós temos o voluntário normal, né, que vê até esse programa, né, conhece o nosso site, o nosso trabalho de uma maneira ou outra, e ele vem e ele manda e-mail, e aí tem todo um processo para ele conhecer nosso trabalho, e aí nós também procuramos conhecê-lo para saber o que dá para ele fazer. Porque é bom que dê alguma coisa que ele goste de fazer. Né? E voluntário, ele é fantástico. E é uma das coisas que, como já tiveram vários que passaram, eu sempre notei que é uma coisa que até Deus me mostrou. Quando chegar um voluntário, ele diz que está desempregado,
eu não me animo muito que ele vai ficar muito tempo. Porque ele vai fazer um trabalho legal e Deus vai abençoar dando trabalho para ele, dando um emprego. Como consequência, né? E aí eu perco o voluntário. Sabe? Já aconteceu várias vezes. Sabe? Então eu até já sei. Quando ele fala assim, não, eu estou desempregado, mas eu estou procurando. Eu já lá, esse vai ficar pouco. Então aí vai uma dica para quem está desempregado, vão ser voluntário do Instituto, né? Que Deus abre a porta. Não, realmente, pelo menos a experiência que eu tive foi assim, sabe? Eu me lembro que nós estávamos, uma ocasião, preparando as cestas de frutas e legumes, né? E tinha um jovem que ele estava transportando e numa empresa em frente tinha um senhor que ele estava só olhando. O rapaz, sabe? Carregando a Kombi, olhou. Depois ele veio lá e falou assim, com licença, esse jovem aí, ele é funcionário? Você falou, não, ele é voluntário. Ah, é voluntário? Poxa, eu estou precisando de um garoto igual a esse. Ele é bem esforçado. Será que eu posso falar com ele? Eu falei, pode. Aí foi e dei emprego para o rapaz. Olha só. Assim, na minha frente. Depois que eu falei, olha, você vai levar meu voluntário. Sabe? E ele muito foi, bom. Ele tinha, esse empresário, ele tinha uma fábrica de capacete para os motoqueiros, sabe? Olha só. E ele levou o rapaz. Nossa, ele ficou tão feliz. Depois, um dia ele voltou lá. Ô, senhor Rui, obrigado. Você tem me indicado. Eu falei, eu não, foi Deus. Foi Deus que indicou. E é mais ou menos assim. Então, voluntariado. Então, aí eu peço que você que tem intenção de fazer um trabalho voluntariado, olha, venha. Procura conhecer melhor o que você acha que você pode fazer. O importante é você ter assim, a disponibilidade no coração. Não venha por causa do holofote, sabe? Não. Venha com aquela vontade. Eu vou ajudar pessoas. Eu vou fazer alguma coisa. Eu sei fazer tal coisa. Será que isso é importante? Pode ter certeza. Em algum ponto, em alguma engrenagem, vai ser importante. Agora, entenda, quando você começa a participar, a instituição, ela começa a contar com você. Sim. Certo? Então, por exemplo, que nem aquelas senhorinhas. Amanhã eu tenho um programa lá que aquelas voluntárias, elas têm que ir lá preparar as sacolinhas de verduras e legumes. Então, vamos supor, são 3. Se falta 2, como é que eu vou fazer aquelas 80 sacolas? Poxa, bastante. Percebe? E é do período das 8 às 10h30 tem que estar pronto. Percebe? Porque as coisas funcionam como se fosse uma empresa. Sim. Sabe? Se funcionário falta, a linha de montagem fica prejudicada. Então, é assim, tenha comprometimento. Claro que a gente entende que às vezes o voluntário fica doente, o voluntário às vezes tem um problema para resolver, né? Tem imprevisto, mas isso, todo mundo tem celular agora, né? Antigamente era meio difícil, mas hoje todo mundo tem celular. Então, as coisas funcionam quando é feito com seriedade. Quando é feito dessa maneira, tudo vai dar certo. O importante é exatamente a boa vontade, sabe, de querer ajudar, sabe, de querer fazer alguma coisa. E como também depois você vai começar a ter outra visão. E nem, por exemplo, eu também tenho uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública, que é a Secretaria de Administração Penitenciária. Que nós recebemos aqueles prestadores de serviço. São aquelas pessoas que tiveram um problema judicial, ou seja, às vezes, por exemplo, ele sem querer atropelou uma pessoa, mas ele socorreu, e ele fez tudo direitinho, certo? Mas teve que responder o processo. Sim. E aí o juiz falou assim, olha, sua pena é ficar 1 ano numa instituição beneficente. Aí ele vem. E como que ele chega? Ele é direcionado? É. Ou existe alguma escolha? Não, é mais ou menos assim. Primeiro que ele passa pelo setor de penas alternativas, lá na própria secretaria. As psicólogas lá entrevistam eles, né? E aí, pelo bairro que ele mora, pela aptidão, ela tem as instituições que são cadastradas,
Aí ela vai falar assim, essa aqui, que nem eu lembro uma vez, que tinha uma funcionária lá, a Miriam, ela me ligou e falou, seu, eu estou te mandando um, esse é difícil de lidar. Porque pela conversa dele aqui, mas o senhor vai dar um jeito nele. É porque eles se transformam, sabe? Eles chegam, sabe, meio arisco, cheio de gíria, cheio de tatuagem, mas depois ele vai conhecendo a instituição, aí ele começa a mudar. Percebe? Que ele percebe que o ambiente lá é diferente, é coisa séria, sabe? Não pode falar palavrão, não pode falar gíria. Sabe? Ele percebe, sabe? E aí ele começa a mudar, a se transformar. Então são essas pessoas que vêm. E aí eles mesmos, depois de um período, eles falam com a gente. Puxa vida, eu não sabia que era assim. Eu pensei que era diferente. Vida, eu pensei que eu ia chegar aqui, o senhor ia me maltratar, e que ia ser difícil. O senhor ia pegar para ficar fazendo eu varrer o dia todo. Sabe? Não, não é assim. Então, o voluntariado que vem na Apenas Alternativo também é muito importante. Se bem que esse não é muito voluntariado, não, né? Esse é mais... Sim, é que eles têm uma obrigação de cumprir. Não, mas depois eles fazem muito bem. Por exemplo... Faz com dedicação, né? Fazem. Eu, por exemplo, eu tive uma época que eu precisava fazer uma cobertura dentro da instituição e eu montei uma equipe deles mesmos, sabe? Tinha um serralheiro, tinha um ajudante de pedreiro, tinha um pedreiro, sabe? Eu montei uma equipe, eles vinham todo domingo. E olha, faziam com a maior alegria. Porque também no fim o que eles faziam? Eles compravam um frango, compravam uma Coca-Cola e faziam uma festa. Sabe? Uma confraternização. Ou seja, eles criavam um grupo de amigos diferentes, sabe? Dentro de uma instituição. E eles fizeram uma cobertura para mim. Bacana. A cobertura está lá até hoje. Eles têm aquele sentimento de pertencimento. Exatamente. Eles começam... Eu ajudei a fazer, né? Então, e eles também começam a entender como é importante eles ajudarem. Sabe? Então, é exatamente isso que talvez você que está assistindo, você deve estar pensando assim, poxa, como é que eu posso ajudar? Pode ajudar muito. É só você se dispor. Sabe? Olha, o que o senhor tem para me fazer? Eu tenho que fazer isso. Não era bem o que eu queria, mas está bom. Começa fazendo aquilo, daqui a pouco você faz outro, daqui a pouco você entende melhor o que você pode prestar para a instituição e acaba fazendo. E isso é fundamental. E tem uns que, por exemplo, pela própria profissão, eu tive um voluntário que ele ficava aqui no núcleo e ele era advogado. Nossa, ele prestava um serviço, sabe, para a comunidade, dava orientação jurídica e tal. E até para nós mesmo na instituição, às vezes eu tinha algumas dúvidas sobre a aposentadoria e tal, de uma beneficiária, alguma coisa. Ele vinha, ele atendia a pessoa, sabe? Ou seja, da própria profissão dele, ele começou a fazer esse trabalho. Sabe? E é isso que é importante. A pessoa começa a se doar, aí ela começa a se sentir bem. Sim, se sente útil, né? Eu me lembro que no caso dele, o Marcílio, ele se sentia tão bem que ele achava que nós poderíamos ser da família dele. Sabe? Aí, às vezes, as filhas faziam aniversário, ele me convidava para ir lá, conhecer a filha, conhecer a esposa. Foi ao contrário. Sabe? Ou seja, é a satisfação, sabe, de ver um mundo novo, uma maneira nova de ajudar, de ver pessoas sendo ajudadas mais felizes, mais satisfeitas. É isso que a gente fala, não tem preço. Eles começarem a perceber que aquilo que eles fazem tem a sua importância lá. Com certeza. Sabe? Com certeza. Então, porque às vezes eles vêm com uma obrigação de fazer alguma coisa e de repente se descobre naquilo que está fazendo, né? E é pego pela satisfação de poder servir, né? Exatamente. Isso é muito bom. E outra, depois eles começam a envolver também a família, outros amigos, e vai virando um ciclo. Quer dizer, esse é o da Apenas Alternativo, mas tem o voluntário comum, que ele vem pelo site, a gente também conhece, a gente traz, a pessoa começa a conhecer, começa a fazer um trabalho, e aí vai trazendo ideias, vai trazendo, às vezes, recursos. Eu lembro que teve uma senhora que ela veio e começou a ajudar, aí daqui a pouco teve um dia que ela me apareceu com um monte de caneta,
uns copos assim, igual a esse, um monte de coisa. Eu falei, mas o que é isso, mulher? Falei, não, eu tinha uma empresa, mas ela fechou, eu tenho esses brindes todinho, tudo para vocês. Olha só. Eu falei, mulher de Deus, que coisa linda. Sabe? Então, aí eles começam a ter até a satisfação de ajudar, de fazer doação, sabe? De contribuir de uma forma que também gere recursos para ele ver as dificuldades que você tem lá, que recebe uma conta de água, recebe uma conta de luz. Fala, puxa vida, como é que ele vai pagar tudo isso? Vamos ver se a gente ajuda aqui, lá, né? Na própria cozinha também, vem lá e inventa algumas coisas. Por exemplo, eu tive um grupo de voluntários que eles começaram a fazer almoços e jantares. Achei fantástico. E eles têm uma equipe, sabe? E eles pegam, eles fizeram esse trabalho numa creche, lá na Casa Verde. E aí eles começaram a fazer aqui comigo também. Ou seja, eles vêm, preparam um cardápio, compra tudo, faz o almoço, chama todos os amigos deles. Vem, eles pagam o almoço e eles trazem até a maquininha de crédito. Sabe? E aí o que eles fazem? Rateia, tira o custo, o que sobrar, eles dão para a instituição. Doação para a instituição, olha que coisa boa. Foi nessa que uma vez eu comprei uma pia de inox, que coisa custava boa, né? R$480, e eu não sabia. Ele falou, não pode deixar. A gente vai fazer um almoço, vieram, fizeram um almoço. Olha só. Divulgar, eu praticamente só fiquei assistindo. Sabe? E é tudo voluntário. Maravilha. Percebe? Então, basicamente é isso. Sabe? Maravilha. Parceiros e voluntários são importantíssimo, né? Dois pilares importantíssimos para sustentar uma instituição, né? E são pessoas que depois, por detrás, dentro da estratégia, que evidentemente é sempre latente no nosso coração, a gente está sempre falando de Deus, a gente está sempre ouvindo eles e sempre dizendo, olha, você tem que procurar uma igreja, você tem que ler a Bíblia. Aí quando a gente fala, a gente dá um alô, tal, e aí é onde acontece. Vai orientando, né? Aí vai, e de repente, no amanhã, eles estão mudados, eles estão transformados. Eles têm um outro olhar para a vida. Sabe? E alguns deles, aí, às vezes, vão para as igrejas, são restaurados, são batizados, são salvos. Graças a Deus, isso é o mais importante. E a gente fica muito feliz com tudo. Amém, amém. Graças a Deus. Rui, me fala uma coisa, e na parte esportiva, o que o Instituto tem de envolvimento? Olha, na parte esportiva, nós já tivemos a oportunidade, que alguns anos atrás, a subprefeitura ofereceu uma área de um clube, que é um clube de comunidade que estava abandonado. Né? Então, eles fizeram as reformas e nós, inclusive, eu vou ficar devendo também uma foto, até uma foto, onde nós tivemos um evento, até o pastor Joel foi lá, ele fez uma oração para toda a comunidade. Foi um evento muito bacana. E lá poderia se fazer muita coisa. E foi feito muita coisa. Mas, sabe, aconteceu algo que eu tive que fazer um ajuste. Porque o que estava acontecendo? Inclusive, em função do clube, eu não estava conseguindo frequentar de uma forma ideal a minha igreja nos fins de semana. Por quê? O clube me sugava no domingo de manhã, então a Rosália vinha de manhã e eu vinha à noite. Porque muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. E aí o que acabou acontecendo? Chegou uma hora que eu peguei e falei, não, bem, espera um pouquinho. Vamos ter que separar um pouco. Aí que eu fiz. Tinha uma outra instituição que eu, inclusive, criei para o clube, e eu conversei com os diretores. Então, eu dei a parte executiva para eles. Hoje eu só cuido da questão fiscal. Tá. Entendeu? Então, hoje, eu não tenho muita coisa para fazer no clube. Entendi. Mas o que o clube oferece para a comunidade do entorno ali, em termos de esporte? Aí é que está. Hoje, diante desse modelo e por causa da pandemia, sabe? E lá, os clubes também eles têm um problema financeiro muito sério. Sabe? Porque ele tem que bancar tudo. Então, para ele bancar tudo, o que ele tem que fazer? Ele tem que alugar a quadra.
Então, para ele ter sustentabilidade, ele acaba ocupando todo o espaço. Entendi. Então, sobra muito pouco. Então, quando sobra muito pouco, ele dá oportunidade para a comunidade do entorno. A não ser que tenha um projeto diferenciado. A gente vai lá, conversa com eles e eles aceitam. Tá? Inclusive, a gente está preparando um projeto aí que eu quero ver se eles abrem alguns espaços durante a semana. Ou seja, o clube, ele está lá, ele está aberto durante todos os dias. Tem momentos que ele está desocupado, está ocioso, que a gente pode utilizar. Desde que tenha um bom projeto, tenha sustentabilidade e a gente possa usar. Entendi. Entendeu? Então, Entendi. isso a gente conversa com eles, faz um bem bolado com eles, e eles vão acabar sempre colaborando, porque, de uma certa forma, eu é que passei o espaço para eles, e eles têm um respeito muito grande. Entendi. Entendeu? Entendi. Bom, Rui, nosso papo está chegando ao fim aqui. Amém. A gente teve hoje mais um pouquinho daquilo que o Instituto fez e faz, né? E isso é muito bacana. Eu queria que você deixasse agora no final uma palavra de incentivo para os voluntários, para aqueles que querem conhecer o Instituto, que querem ir lá fazer uma visita, Isso. em que área que eles podem servir, e aí no final a produção vai colocar o seu WhatsApp aí para os voluntários entrarem em contato com você. Tá bem. Então, para você que está hoje e já há um bom tempo, você tem a intenção de fazer um trabalho voluntário no terceiro setor, se você achar que tem disponibilidade e gostaria de fazer um trabalho, pode ter certeza, você vai contemplar algo muito importante para você mesmo. Porque é ajudando os outros que você vai poder conhecer melhor aquilo que você gosta de fazer. Então, nós estamos aqui na Ilha de Honor, onde nós temos a nossa sede, tá? E você pode nos procurar, e se for o caso, manda pelo menos uma mensagem pelo WhatsApp, que aí eu mando o nosso e-mail, e aí você pode mandar uma mensagem para que eu mande uma ficha para você preencher. Porque diante do que você preencher naquela ficha, eu vou saber quem é você, o que você pretende, para poder, já de uma certa forma, te convidar para vir conhecer a instituição, mas eu já saber o que eu posso te oferecer. Então, por exemplo, se você for da área da educação, eu vou conduzir você para os projetos de educação. Se você estiver em outras áreas, é naquelas áreas que eu vou tentar te encaixar. Agora, eu posso te garantir uma coisa. Você vai se sentir uma pessoa muito realizada, porque é um trabalho muito nobre, uma instituição séria, que vai preencher aquilo que às vezes você está ansioso para fazer, mas está indeciso. Pode ter certeza. Faça o contato e aí nós vamos conversar. E mesmo que depois você fique indeciso e não queira mais, a tua chama apagou, não tem problema. Uma outra hora Deus vai reacender e aí você já sabe aonde vir. Esse é o nosso convite. E eu agradeço, já antecipado, para que você venha nos conhecer. Certo. E eu quero também deixar aberta a possibilidade para novas parcerias, né? Quem tiver interesse, quem for o empresário, o comerciante da região, tiver interesse de patrocinar as obras que o Instituto faz também, é só entrar em contato com o Rui, pelo WhatsApp dele aí, que vai ter também todas as informações. Tá certo? Rui, mais uma vez agradeço a sua participação. Muito obrigado. A gente vai continuar conversando ainda sobre Sim. mais alguma coisa que eu tenho certeza que tem guardadinho aí para a gente a respeito daquilo que o Instituto faz. A próxima é algo bastante importante. Realmente nós vamos falar do jovem aprendiz e também vamos falar num projeto para idoso. Ótimo, Tá? ótimo. Idoso ativo. E mais especificamente para a família do idoso. Que é o que você falou na semana passada, semana exatamente. retrasada, né? Isso. Tá E certo. também alguma coisa que já está começando a nascer aí, e eu estou apenas alinhavando, se até lá começar a dar um formato melhor, também vou falar. Eu gostaria de dar um atendimento jurídico, sabe, aos modos que nós fizemos anteriormente, porque eu estou percebendo
que as pessoas estão precisando de muita informação jurídica. Tem pessoas que elas ficam totalmente perdidas na mão de alguns profissionais aí, sabe? E ela, às vezes, não sabe se elas estão no lugar certo, se estão fazendo certo. Pra, por exemplo, as questões de aposentadoria, sabe? Elas ficam muito perdidas. Tá certo. E outras coisas que, às vezes, as pessoas têm dúvida e gostaria de, às vezes, conversar assim de forma mais tranquila com uma pessoa que entenda e possa ajudar. Maravilha, isso é muito bom. Bom, então esse foi o Manda Aqui Solidário dessa semana. Eu agradeço a sua audiência, a sua participação. Te convido a assistir os programas anteriores para que você tenha uma linha cronológica, né, do assunto que a gente está falando aqui. Tem muita coisa bacana nos programas anteriores também. E te convido já a participar do próximo programa na semana que vem, que a gente vai estar falando ainda sobre o Instituto José Sampaio da Silva, sobre outras iniciativas que estão sendo desenvolvidas aí, tá certo? No mais, muito obrigado pela sua audiência. Amém. Peço que você compartilhe o link do nosso programa com os seus amigos, faça chegar em outras pessoas também que desejam participar de alguma forma dos projetos solidários, ou interagindo com eles de forma voluntária, ou abençoando com recurso, ou até mesmo pessoas que são alvo dos nossos trabalhos e que precisam receber alguma coisa. Então, divulgue o nosso programa, tá certo? Muito obrigado, que Deus te abençoe. Um restante de semana abençoado para você, debaixo da graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus. Tchau. Amém.